Olá, sétimo ano. Vamos para mais uma aula hoje. A gente vai falar de raiz quadrada de frações, né? Eu sei que vocês não gostam de raiz quadrada, mas fazer o quê? A gente tem que aprender, né? Então vamos lá. A gente vai usar a mesma regrinha da raiz quadrada com números inteiros, tá bom? Então vamos prestar bastante atenção. Lembrando que raiz quadrada ela pode aparecer com um doisinho aqui em cima ou sem nada, tá? Isso e isso aqui é a mesma coisa, tá bom? Então o que a gente tem que pensar na raiz quadrada? A gente pensa no número que foi multiplicado duas vezes, que foi elevado ao quadrado e chegou nesse número aqui, né? Quem é o número que foi elevado ao quadrado e deu 1? É o 1, né? Porque 1 vezes 1 dá 1. E o 9, quem foi elevado ao quadrado para dar 9? Foi o 3, porque 3 vezes 3, 9. A raiz quadrada é a operação inversa do número que foi elevado ao quadrado, né? A potenciação e a radiciação são operações inversas, como mais e menos, vezes e dividir, tá bom? Então, a gente pensa assim, ó, o número que eu multipliquei, ele vezes ele, que dá esse aqui. Esse vezes esse, que dá esse aqui. E lembrando que pode aparecer o doisinho ou não pode aparecer, e que vai ser a mesma coisa, tá bom? Então, aqui a gente tem algumas raízes quadradas exatas. Ó, raiz quadrada de zero é zero, porque zero vezes zero dá zero. 1 vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 5 vezes 5, 25. 6 vezes 6, 36. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. 9 vezes 9, 81. 10 vezes 10, 100. 11 vezes 11, 121 e assim por diante, tá bom? E quando o número é grande, né? Porque até 121 é fácil. E quando o número for um número grande, o que a gente faz? A decomposição em fatores primos, tá? Lembrando que os números primos são esses aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e assim sucessivamente tem outros números primos, tá bom? É um conjunto infinito de números. Então, por exemplo, raiz quadrada de 784. Ai, que número vai dar aqui? Então, vamos lá, vamos pegar esses 784 e fazer a decomposição em fatores primos. Vamos lá, ele é um número par, então ele é divisível por 2. 784 dividido por 2 dá 392. Também é par, divide por 2, vai dar quanto? 196. 196 é par, divide por 2, que dá 98. 98 dividido por 2 dá 49. 49 não é par, ele é divisível por 7. 49 por 7 dá 7. 7 dividido por 7 dá 1. E como é uma raiz quadrada, como aqui ó, é 2, a gente faz grupinhos de 2 em 2. Então, formei um grupinho aqui do 2, né? Outro grupinho aqui do 2 e aqui o grupinho do 7. Aqui o grupinho do 2, o grupinho do 2 e o grupinho do 7. A gente vai pegar esses números aqui e fazer a continha de vezes. A gente faz 2 vezes 2 vezes 7. Então, a raiz quadrada de 784 é 2 vezes 2 vezes 7. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28. Então, a raiz quadrada de 784 é 28. Muito fácil, né? É só fazer a decomposição em fatores primos. Quem não lembra, pega aí, anota, tá? Faz essas anotações do caderno para não esquecer. Vamos lá para um exemplo. Aqui eu tenho raiz quadrada de mais 36,49 avos. Ah, ele é positivo? Ah, então, vou pensar um número positivo que foi multiplicado por outro positivo que deu mais 36. Quem foi? É o mais 6 vezes mais 6. Então, a raiz de mais 36 é mais 6. E de 49? Ah, é o 7, que 7 vezes 7, 49. Entenderam como é que é simples? Agora aqui, ó, o sinal de menos está antes da raiz. Ah, então eu vou colocar ele antes também da fração, tá vendo? Ele tá antes, ó. Então, eu já coloco ele. Vai dar negativo. E aqui, raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 dá 25. E a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, essa deu uma fraçãozinha negativa aqui, tá? Agora, esse sinal de menos, ele tá aqui antes da raiz quadrada. E se ele estiver dentro da raiz?
Será que é possível? Não, não é possível, tá? Por quê? Porque eu não vou encontrar ninguém que eu multiplico ele 2 vezes que vai dar como resposta um número negativo. Se eu colocar aqui, ó, não é 4, vamos supor que é 2. Se eu colocar menos 2 vezes menos 2, vai dar menos 4? Não, não vai, vai dar mais 4, porque menos vezes menos dá mais. E 2 vezes 2, 4. E se eu colocar mais 2 vezes mais 2, 2 vezes 2, 4, também é positivo. Então, não existe, não tem como eu resolver isso aqui. Então, isso não é possível no conjunto dos números racionais, tá? No 121 aqui, seria 11, né? E aqui, se fosse possível, mas não é, tá? Então, gente, entenda, não pode colocar o sinal de menos dentro da raiz quadrada, tá? Porque aqui é um número par e não pode ter esse menos aqui, tá bom? Ele não é possível no conjunto dos números racionais, tá? Então, aqui a observação, não podemos colocar sinal de menos dentro da raiz quadrada, tá bom? Então, nossa aula de hoje é essa. Espero que tenham gostado. Se não entendeu, voltem e assistam novamente. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho.